Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste 30º domingo do tempo comum nos leva ao essencial na nossa relação com Deus e com nossos irmãos. O Evangelho hoje é tão pequeno, porque exatamente ele nos traz o essencial. Para dizer o essencial, não são necessárias muitas palavras. E se nós tivermos que aqui ainda resumir esse Evangelho numa única palavra, seria a palavra amor. Se fosse num único verbo, seria o verbo amar. E Jesus, ao dizer isso, nos fala que todos os profetas e toda a lei se resumem nesses dois mandamentos, o amor de Deus e o amor ao próximo. Nós estamos mais uma vez no Evangelho diante de um daqueles momentos em que Jesus é colocado à prova. A pergunta não é a pergunta de um discípulo, a pergunta não nasce de um coração sedento da verdade, mas nasce de um coração que quer encontrar em Jesus um motivo para condená-lo. Semana passada, se lembram bem, foi a cilada do imposto. Hoje é num plano mais delicado, um plano superior, entram diretamente na lei, na relação com Deus. E por que essa pergunta era uma pergunta que poderia sabotar Jesus? Porque Deus deixou os 10 mandamentos, mas os mestres do tempo de Jesus, e sobretudo antes dele, foram multiplicando de tal forma esses mandamentos, que além dos 10 mandamentos, de muitas prescrições que o próprio Deus deu através de Moisés, eles foram acrescentando novas prescrições, de maneira que no tempo de Jesus eram 613 mandamentos, 613. Se a gente acha que 10 mandamentos está difícil, eram 613. Desses 613, 365 eram proibições, aquilo que não se pode fazer, uma para cada dia do ano. E o restante eram determinações, preceitos. De forma que era impossível conhecer esses mandamentos. Quem não conhecesse a Escritura, quem não fosse aluno desses mestres, naturalmente nem sequer sabiam quais mandamentos tinham que observar. E só isso já era um motivo para essas pessoas serem relegadas. Você nem sequer conhece os 613 mandamentos. Isso era motivo de orgulho. Eu conheço, eu pratico os 613 mandamentos. Algo muito comum no tempo de Jesus, essa observância material, essa observância externa dos mandamentos. E diante dessa multidão de preceitos, os próprios mestres discutiam entre si qual é o mandamento mais importante. Se, por exemplo, um mestre quisesse dizer para um discípulo dele: olha, se você fizer isso aqui, você é um fiel cumpridor da lei. Qual é o mandamento mais importante? Se eu não consigo cumprir todos, qual mandamento eu tenho que cumprir? Havia muitas discussões, então levam a Jesus. Como é que Jesus responde? Ele responde com a palavra dele? Não. Jesus responde com a própria Escritura. Ele mostra entre os preceitos que Deus deu, qual é o essencial. Primeiro, Jesus cita o Deuteronômio, no capítulo 6. E essa passagem do Deuteronômio, os judeus, até hoje, eles declamam. Assim como nós rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, eu creio em Deus Pai, não é? Eles também rezam essa passagem, que é chamada o Shema Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, terás essas palavras gravadas em seu coração, tu a repetirás, e a dirás aos teus filhos, quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, e eles faziam isso. O tempo todo, eles repetiam esse mandamento e não sabiam que isso era o essencial, porque tinha se tornado para eles uma mera repetição e não viviam. E Jesus então fala: o essencial da lei é amar a Deus. Há pouco tempo, numa formação nossa dos padres, um bispo fez uma reflexão muito interessante e disse assim: como é que Deus pode mandar amar? Amar não é algo que se manda. E aí ele respondeu citando o grande e sábio Bento XVI, que naquela primeira encíclica sua, onde ele fala exatamente do amor, Bento XVI explica
que mais do que mandar, Deus nos lembra, Deus nos revela que nós somos capazes de amar. Deus diz para nós: meu filho, eu te dei a capacidade de amar, você pode amar, você consegue me amar, então me ama. Esse é o mandamento do amor, é uma revelação. Deus se manifesta, Deus se revela como amor e nos dá a capacidade de amá-lo. Então é um mandamento, mas ao mesmo tempo é uma grande revelação. Deus se revela como amável. E Deus me revela que eu sou capaz de amá-lo, porque Ele me dá essa capacidade. E como é que se ama a Deus? E aí vem a segunda palavra, essencial também desse texto, a palavra todo, com todo o teu coração, com toda a tua capacidade de amar. Ama a Deus sem limite, dá a Ele todo o teu coração, ou seja, um amor que vem de dentro, um amor que é sincero, o amor que um filho tem pelo pai, que um amigo tem pelo outro, de todo o coração, mas ao mesmo tempo, com todo o entendimento. Significa um amor convicto. Eu amo a Deus porque eu me convenci que Deus é amável. Eu amo a Deus porque eu entendi o quanto Deus me amou, e por isso eu amo com todo o meu entendimento. Não é porque me mandaram, não é porque me falam que eu tenho que amar. Eu estou convencido de que eu tenho, eu devo, eu posso amar a Deus. Isso é todo entendimento, toda a alma, ou seja, todo o nosso ser. Aliás, nenhum de nós acredita em alguém que dissesse que nos ama com a metade do coração, com um terço do coração, com um quarto do coração. Não, o amor ou é total ou não existe. Ou amamos a Deus de todo o coração, ou nós não amamos de coração. Mas Jesus, em seguida, cita uma outra passagem de outro livro da Bíblia, não é nem sequer o mesmo livro. Agora ele lembra o Levítico, e ele fala assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São duas passagens totalmente independentes. E Jesus, na sua sabedoria, une essas duas passagens. Amarás o Senhor teu Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam bem, se nós olharmos com mais detalhe, Jesus fala aqui de 3 amores: amar a Deus, amar o próximo, e qual o terceiro amor? A si mesmo. São 3 mandamentos unidos aqui, porque se ele fala ame o seu próximo como a si mesmo, ele está dizendo ame-se, você tem que se amar. E você precisa conseguir amar o seu próximo do jeito que você se ama. E aí, queridos irmãos, é o grande desafio da nossa vida. Amar-se não é tão difícil assim, porque nós podemos amar-nos erradamente. Eu não me lembro qual é o escritor, mas é uma frase clássica que diz assim: existe um modo de amar que é um modo de matar. Ou seja, o amor pode nos enganar. O amor pode ser uma ilusão. Eu posso ir atrás de um falso amor. Eu posso me amar de um modo errado. Quando que eu me amo de um modo errado? Quando eu me fecho em mim mesmo. Quando, em qualquer situação, eu me coloco em primeiro lugar. Quando eu vivo como se eu fosse o centro do mundo, não é? E me esqueço de que existe Deus, que antes de mim eu devo amá-lo com todo o meu coração, e que existe o próximo. Então, para amar o próximo como a si mesmo, primeiro eu preciso entender que eu preciso me amar. E como que eu devo me amar? Entendendo que eu sou filho de Deus, entendendo que Deus me ama. Mesmo com as minhas falhas, com os meus erros, Ele me ama. E por isso eu acredito no perdão que Ele me dá, e por isso muitas vezes eu tenho que fazer o esforço de também me perdoar. Porque se Deus me perdoa, eu tenho que acreditar no perdão dEle. Mas esse amor a mim mesmo, eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode me enganar. Ele pode me levar a esquecer do próximo. Então existe um critériozinho fácil para eu analisar se o amor que eu tenho pelo próximo é o amor que eu tenho por mim mesmo. 2 coisas: fazer pelo próximo o que eu quero que façam a mim. É uma regrinha de ouro. Aliás, é chamado mesmo regra de ouro, esse critério. Eu quero que me tratem bem, trate bem o seu próximo. Eu quero que me respeitem, eu quero que me valorizem, eu quero que me elogiem, eu quero ser bem tratado, eu quero que me amem.
E a lista aqui não termina. Então, amar o próximo como a si mesmo é você ter a capacidade de fazer aos outros aquilo que você gosta que te façam. Aí você se ama, sem egoísmo. Você consegue dar ao outro aquilo mesmo que você deseja que te deem. Esse é o amor equilibrado de si mesmo. E o segundo critério, não fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam a mim mesmo. Não gosto que zombem de mim, então não vou zombar dos outros. Não gosto que me chamem de apelido, não vou chamar o próximo de apelido. Não gosto que me humilhem. Só para dar alguns exemplos, quantas situações, coisas que nos ofendem, que nos entristecem, é preciso ter essa sensibilidade. Quantas vezes que a gente falando até para uma criança, a gente fala exatamente isso. Você gostaria que fizessem isso com você? Não, então não faça com o seu coleguinha. E tem hora que nós somos crianças, só que no tamanho adulto, Esquecemos disso. Se eu não gosto, se isso me fere, fere também o próximo. E para terminar, Jesus fala: amarás o próximo. Quem que é o próximo? Aí é outra parábola de Jesus que não vamos recordar agora, Mas quem é o próximo? É quem está perto de mim. Alguém que eu quis perto de mim, ou alguém que eu não quero perto de mim. O próximo pode ser uma pessoa muito boa, ou pode ser uma pessoa muito ruim. Pode ser uma pessoa muito agradável, e pode ser uma pessoa que eu não suporto. É o próximo. Próximo é isso, é o que está do meu lado. Na minha casa, as pessoas da minha família são o meu próximo. Existe um grande perigo, uma grande tentação para todos nós, de às vezes, não é que aconteça sempre, mas a gente amar e tratar bem os de fora, e dentro de casa sermos meio grosseiros, nos tratarmos mal, tratarmos bem uma pessoa que vemos de vez em quando, e aquela pessoa com quem a gente convive todos os dias, a gente tratar mal. A gente se preocupar, e é justo se preocupar, com aqueles que sofrem lá longe, a fome, a seca, é justo e devemos, e esquecemos que às vezes passamos do lado de uma pessoa que nós podemos socorrer, Amar o próximo é ter esse olhar atento. Se eu estivesse nessa situação, o que eu queria? Que me socorressem. Amar o próximo como a si mesmo é isso. É ver no outro, é tentar se colocar no lugar do outro. O que eu gostaria que me fizessem nessa situação? É isso que devemos fazer. Que Deus então nos dê a graça de acreditarmos nesta grande revelação. Deus me diz que eu posso amá-lo e eu quero amá-lo. Deus me diz que eu devo me amar, porque eu sou filho dele. Mas ele me diz também que eu tenho que amar o meu próximo, seja ele quem for. Mas é sempre Jesus que eu estarei vendo na pessoa do próximo. Só para arrematar com um pensamento bonito de Santa Teresinha, ela que viveu dentro do Carmelo, onde no máximo só pode haver 24 pessoas, no Carmelo é o máximo de religiosas, se houver mais, tem que fundar outra casa. Ela ali dentro também teve os seus desafios, de conviver com irmãs que não eram todas iguais. Já contei aqui em outra ocasião algumas dificuldades que ela tinha, mas hoje lembro um pensamento dela, ao falar exatamente do amor ao próximo. Santa Teresinha entendeu a receita para amar o próximo. Ela escreveu assim: quanto mais unida eu estou a Jesus, mais eu amo as minhas irmãs. Você quer conseguir amar as pessoas? Una-se a Jesus, permaneça em comunhão com Jesus, ame a Jesus nele mesmo, e você vai ter a capacidade de amá-lo também do seu próximo, porque por um lado vai ser Jesus que vai estar amando o próximo na sua pessoa, e por outro lado vai ser Jesus que você vai estar amando na pessoa do próximo. Amém.